Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente, dando continuidade ao vídeo anterior que nós falamos como funcionava o regime previdenciário dos policiais militares aqui do estado de São Paulo. E agora nós vamos falar como ficou o novo sistema de proteção social, tá certo? Paramos onde? Aqui a gente estava falando que era para lembrar da aplicabilidade do parágrafo 18, do 40 da Constituição, não foi isso? A gente falou sobre isso porque aquele advogado lá do Rio de Janeiro fez um vídeo dizendo que se aplicava a nós. Nós já falamos que aqui se aplica ao servidor público civil. E aí agora a gente vai entender se aplica a nós, militares, ou não, nesse novo sistema de proteção social, certo? Aqui nós vimos a Lei 10.13, finalizamos com ela, sobre essa questão da contribuição previdenciária como era antes, e agora nós entramos como ficou o nosso sistema de proteção social. Para mim, agora é uma opinião que eu vou dar para você. E opinião, eu já ouvi a minha professora dizer lá, ó, opinião ela não é científica, não é isso? Uma opinião, para mim, esse sistema, esse nomenclatura, sistema de proteção social, só foi feito simplesmente para tirar nós, policiais militares, de alguma vantagem que existisse no sistema, no regime previdenciário próprio dos militares aqui no estado de São Paulo. Colocaram a gente na vala comum, colocaram um desconto de 9,5% para os policiais militares aposentados e deram uma nova nomenclatura, um novo nome, um novo sistema. Em vez de ser regime previdenciário dos militares, como era antigamente, agora é sistema de proteção social. E aí afastou a gente completamente do regime previdenciário próprio dos policiais militares aqui do estado de São Paulo e distanciou mais ainda do regime próprio dos servidores públicos previsto no artigo 40 da nossa Constituição, certo? Então vamos lá. O que é proteção social? Qual é o conceito de proteção social? Conhecida como Previdência dos Militares, é constituída por um conjunto integrado de instrumentos legais e permanentes e ações permanentes e interativas que visam assegurar o amparo social aos militares das Forças Armadas e seus dependentes, certo? Então veja que aqui a gente está falando de amparo social e não de previdência social. Isso gera muita diferença. Lembra que a gente tratou sobre quem era, hoje, agora, competente para legislar sobre a nossa inatividade? Passou a ser a União. A gente viu no vídeo anterior que passou a ser a União, certo? Então, vamos continuar aqui na leitura, porque a gente viu no artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Essa parte em vermelho é uma redação que foi dada pela emenda constitucional número 103. Portanto, houve um deslocamento da competência que era dos estados e passa a ser momentaneamente, pelo menos agora, porque a União determina que o estado crie uma lei específica para tratar sobre o assunto, mas por enquanto a própria União já o fez, é da União agora competência de legislar sobre a nossa inatividade, certo? Bom, saímos da Constituição e vamos entrar no decreto 667 de 69. Esse decreto ele organiza todas as polícias militares do país. E esse decreto, ele foi modificado, ele foi alterado pela Lei 13.954, que vem depois da emenda constitucional, ela vem fazendo a regulamentação do que foi alterado na Constituição, e essa lei altera o decreto 667, fazendo previsões que antes não existia e tirando outras coisas que a gente vai entender. Então vamos lá. Reorganiza as polícias, a gente já falou sobre isso, as polícias militares consideradas forças auxiliares, reserva do Exército, serão organizadas na conformidade deste decreto. Chama atenção, a gente vai direto para o capítulo 7º aqui, das vedações, dos direitos, dos deveres, da remuneração, das prerrogativas, da inatividade e da pensão. Olha, essa redação foi dada pela Lei 13.954. Antes, tá vendo esse risquinho vermelho? Tá escrito assim, prescrições diversas. Antes
Esse capítulo era assim, prescrições diversas. Depois da nova redação, ele veio das vedações. Guarde bem essa palavra, das vedações, da inatividade e da pensão. Essa lei trata agora de uma vedação. E a gente vai ver adiante o que ela está falando. Olha só, antes da lei 13.954, o artigo 24 dizia: os direitos, vantagens e regalias do pessoal em serviço ativo ou da inatividade das polícias constarão de legislação especial de cada unidade da federação, não sendo permitidas condições superiores a que por lei ou regulamento forem atribuídas ao pessoal das Forças Armadas. Havia aí uma espécie de isonomia, em relação ao pessoal da Polícia Militar e ao pessoal das Forças Armadas. Continuando a leitura desse artigo, será permitida a exceção no que se refere a vencimentos e vantagens, bem como a idade limite para permanecer no serviço ativo, no tocante a cabos e soldados, justamente porque, dadas as peculiaridades do serviço policial militar, com certeza um soldado da Polícia Militar, no meu entendimento, não desvalorizando o militar das Forças Armadas, que tem o seu trabalho e a sua importância, dadas as peculiaridades do trabalho do policial militar, do soldado, com certeza ele deve ganhar muito mais, porque enfrenta o perigo todos os dias, está sujeito aí à insalubridade, à periculosidade, entre outras coisas. Escalas de serviço estafantes, não tem um padrão, não segue um padrão, na verdade é tudo muito aleatório. Então, concordo que cabos e soldados da Polícia Militar, como diz esse artigo aqui, deve ganhar melhor do que os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Só que esse artigo, ele foi modificado com a Lei 13.954. Agora ela diz o seguinte: os direitos, deveres e a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares do Estado, do Distrito Federal, são estabelecidas em leis específicas dos entes federativos nos termos do parágrafo 1º do artigo 42, combinado com o inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição, que a gente viu na aula passada, a gente viu no vídeo, que vai ficar aí no link para você clicar, nós vimos aí que especifica o inciso 10, que lei específica vai tratar sobre limite de idade, direitos, deveres e também sobre o sistema de inatividades e pensões, tanto da Polícia Militar quanto das Forças Armadas. É a redação do parágrafo 1º do artigo 42, quando tratar de Polícia Militar, e do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição, quando tratar de militar federal, militar da União. Vamos continuar então a leitura. Foi criado o 24A, artigo 24A do Decreto 667. Aqui mora um perigo que eu quero falar para vocês e a gente vai tratar isso num vídeo pro futuro. Observados os dispostos no artigo 24F e 24G deste decreto, eu sugiro você fazer a leitura desse decreto, aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade. 1. A remuneração na inatividade calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar, por ocasião da transferência para inatividade remunerada, que o militar possuir, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para atividade remunerada. Mais uma notícia ruim. Acaba-se aqui com o posto imediato, com o posto acima. Acabou. Acaba. O decreto 667 acabou. Até agora não falaram isso para nós, mas acabou. Eu vou fazer um vídeo específico nesse sentido. Um outro vídeo para a gente tratar desse assunto. Mas perceba na leitura que diz que a aposentadoria, ou aliás, a remuneração na inatividade é calculada com base na remuneração do posto da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para inatividade. Então, se você era cabo, você vai aposentar como cabo. Se você era sargento, aposenta como sargento. Se você era soldado, aposenta como soldado. Pelo menos recebe os proventos na graduação ou no posto em que você estiver na ocasião da sua passagem para a inatividade. Isso aqui é muito danoso. Cabe aqui um vídeo específico tratando sobre o assunto e nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar então. A remuneração na inatividade, ela pode ser integral ou proporcional, certo? Integral quando você cumpre
o seu tempo de serviço, hoje 35 anos, antigamente 30 anos, e proporcional caso aconteça com você algum problema aí durante a sua vida no serviço militar, certo? Vamos lá. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as seguintes normas relativas à pensão militar. Incide contribuição no 24C, incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares do Estado, dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas com alíquota igual, aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada para o custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. Olha aqui o grande problema. Aqui já parece que nós vamos contribuir com alíquota igual ao pessoal das Forças Armadas, tanto os policiais ativos quanto os inativos. Agora vamos para o 24E, que vai falar sobre o sistema de proteção social dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio. Parágrafo único, muito importante para nós. Não se aplica ao sistema de proteção social dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Vamos lá, parágrafo único, interessantíssimo para nós. Não se aplica ao sistema de proteção social dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Eu chamo a atenção de vocês porque o parágrafo 18 do artigo 40 trata, aliás, o artigo 40 da Constituição trata de um regime próprio dos servidores públicos. Lembra quando a gente começou a fazer a leitura da inicial aqui do decreto 667, do capítulo 7º, a gente viu aqui, ó, que fala sobre as vedações. Dá uma olhada aqui. Olha só, das vedações, dos direitos, dos deveres, da remuneração, das prerrogativas, da inatividade e da pensão. Então aqui fala das vedações. Então seria vedado, no nosso caso, o parágrafo único do artigo 24E diz que não se aplica, então, a uma vedação, não se aplica ao sistema de proteção social. Veja, não é sistema, não é regime de previdência, mas o sistema de proteção social dos militares dos estados, Distrito Federal dos territórios, a legislação dos regimes próprios de previdência. 1. Sistema de proteção social. 2. Regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Portanto, eu acredito que não se aplica mais nada do artigo 40 para nós, policiais militares. Esse é o meu entendimento. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. Vamos caminhando para frente para a leitura do próximo slide. Lei 3765, 4 de maio de 60. Essa lei, ela criou o artigo 3º. Na verdade, a Lei 13954, ela cria o artigo 3º-A na Lei 3765 e diz: a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade sobre o valor integral da cota-parte percebida a título de pensão. A alíquota de contribuição para a pensão militar é de 7,5%. A alíquota referida no parágrafo 1º será de 9,5% em janeiro de 2020 e 10,5% em janeiro de 2021. Veja, aqui fala sobre a alíquota de descontos dos militares federais no sistema, no custeio das pensões militares, o sistema de proteção social que era adotado apenas para esses militares. Era de 7,5%, todos eles contribuíam com 7,5% para o sistema de pensões e inatividade. A partir de janeiro de 2020 foi para 9,5%, janeiro de 2021 vai para 10,5%. E nós, policiais militares? Nós contribuíamos com 11% da totalidade policial do serviço ativo, contribuía com 11% na totalidade dos seus vencimentos e
os da reserva contribuíam com 11% daquilo que excedia o teto do regime geral de previdência social, certo? Hoje, a partir de março de 2020, nós, policiais militares, passamos a contribuir de forma idêntica com os militares federais, 9,5% sobre a totalidade. Não importa se seja do serviço ativo ou militar aposentado, vai contribuir com 9,5%. Isso foi um desastre para nós, policiais militares aposentados, certo? Vamos continuar então a leitura do nosso slide. Aqui a gente já viu a alíquota, o percentual que será descontado. Bom, fizemos o primeiro vídeo dizendo como era, fizemos esse vídeo falando como será, como é hoje e chegamos a uma conclusão que eu gostaria de fazer a leitura com você, porque fica muito mais didático, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Tivemos a emenda número 103 de 2019, depois da emenda veio a lei 13.954, e aí, em relação ao parágrafo 18 do artigo 40, nós entendemos que não é possível se aplicar. Por quais razões? Primeiro, a partir do deslocamento de competência relacionado à inatividade dos militares estaduais para a União, pelo que consta no inciso 21 do artigo 22 da Constituição, combinado com 42 e com 142 também da Constituição, a União passa a ter competência para tratar, por meio de lei específica, da inatividade dos militares estaduais. Anterior a essa mudança, o artigo 40 era largamente usado para nortear as legislações dos estados no tocante à previdência dos militares estaduais. E aqui no estado de São Paulo foi editado de forma semelhante a Lei 10.13 em 2007, que estabelecia de forma idêntica os preceitos do parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal. O regime próprio dos militares estaduais em seus estados passa a ser chamado agora de um único regime, que é o Sistema de Proteção Social. Como eu disse para vocês, para mim não passou de uma jogada para tirar todos os direitos que nós tínhamos a possibilidade de alcançar ali no regime previdenciário dos servidores públicos. Isso não passou de uma jogada. Então a gente sai do regime previdenciário próprio, nosso, com regras já pré-estabelecidas, que por sinal vantajosas para os policiais militares veteranos, e passamos para o sistema de proteção social, que é uma jogada também, porque a partir do momento que a gente faz uma ação, a gente peticiona no judiciário, requerendo que se reconheça para nós a aplicabilidade de normas de outro regime previdenciário, com certeza a gente vai tomar um indeferimento. Eu penso dessa forma. Vamos pensar isso no sentido inverso. Os servidores públicos invocando para eles, através de uma ação judicial, direitos que só nós, que estamos no sistema de proteção social, temos. Então, eu acredito que eles acabam não sendo congruentes. Essa é a grande realidade. É cada um no seu quadrado. É mais ou menos assim que funciona. Por quê? Porque antes nós tínhamos regime próprio. Regime previdenciário próprio. O nome era regime previdenciário. E hoje nós temos sistema de proteção social. Aqui eu já li para você o C, né, que é o regime próprio dos militares dos estados, passa a ser chamado de sistema de proteção social, que para mim, já expliquei, não passou de uma grande jogada. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime, olha o nome, pelo regime de que trata este artigo. Que artigo? O artigo 40. Olha o artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos. Regime próprio de quem? Regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos. Bom, para finalizar, desta forma nós concluímos que o nosso sistema de proteção social não se enquadra no regime previdenciário dos servidores públicos previsto no artigo 40 da Constituição. O nosso sistema tem regras próprias e totalmente diferentes daquelas aplicadas ao funcionalismo público. Isso quer dizer que, no nosso entendimento, repetindo novamente, não se aplica ao regime previdenciário dos funcionários públicos por existir previsão constitucional e norma específica que trata sobre
os militares estaduais. Infelizmente. Infelizmente. E veja, nesse vídeo a gente falou sobre o fim do posto imediato. Isso vai dar novidade. Nós vamos fazer um vídeo específico para tratar sobre o fim do posto imediato. É isso. Quando vem a desgraça, ela vem grande, a gente não consegue se defender, não é isso? Bom, sobre o vídeo que o nosso colega advogado fez do Rio de Janeiro, nós ousamos nesse momento a ter um posicionamento contrário, com base em tudo que nós explicamos para vocês aqui. Mas, como direito, existe no direito a liberdade de discussão, está aberta então essa possibilidade de discutirmos, porque a nossa palavra não é uma palavra final e nós queremos muito que se fundamente uma tese de fato que pegue e afaste de nós esse desconto de 9,5% em sua totalidade. A explicação que nós fizemos é uma explicação apenas jurídica, uma explicação legal e dentro do conteúdo, do material jurídico que nós, do material legislativo, das leis que nós conseguimos pegar e trazer aqui. Pode ser que exista outros direitos, pode ser que exista uma outra possibilidade legal e a gente não trouxe, a gente desconhece e você pode trazer para que a gente discuta à luz de tudo que foi falado aqui. Porque nós, como aposentados, estamos procurando realmente, de fato, ficar distante, longe desse famigerado sistema de proteção social que recaiu sobre os policiais militares aposentados. Da ativa, tranquilo, caiu de 11% para 9,5%, mais 1,5% em seu salário. E no nosso caso, não. No nosso caso, quem pagava R$ 99 reais do excedente, por exemplo, de R$ 900 reais, quem pagava 11% sobre o excedente, dando o exemplo de que o teto é R$ 6.100 reais, quem ganhava 7.000 pagava 99, esse mesmo que ganha hoje 7.000 vai pagar quase 700 reais, 600 e poucos reais, quase 700 reais. É um salto muito grande, é um golpe muito duro que sofremos nós, os aposentados e pensionistas da Polícia Militar de todo o Brasil. Tá certo? Portanto, fica aí nosso vídeo, as nossas conclusões, que não se aplica o parágrafo 18 do artigo 40, e eu quero deixar aqui para você um grande abraço, dizer para vocês que a CPM é um grupo de policiais militares que busca a reparação de danos que sofremos outrora, busca a implementação de novos direitos. O policial militar também é sujeito de direito, a gente pensa dessa forma. E nós seguimos unidos, focados e fortes, e deixo o abraço do doutor Elaírson, que está lá em Bauru, mas que ajudou na formatação de todo esse conteúdo, que vai ficar disponibilizado para você também em PDF, no link aqui embaixo nos vídeos, tá bom? CPM, unidos, focados e fortes, um grande abraço para vocês.